Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está aqui na Cast Up. Hoje eu tenho uma convidada incrível para apresentar para vocês. Ela é idealizadora do projeto Bota para Girar, um projeto de sustentabilidade para as empresas, né? E eu quero saber sobre isso, porque eu tenho muitas dúvidas sobre como é que é esse mercado, esse segmento, né? Com vocês, Fernanda Cubiaco. Obrigada, Fê, por ter vindo de coração. Você é uma pessoa incrível. A gente 10 minutos aqui conversando, já fiquei muito feliz de poder te conhecer. Obrigado mesmo pelo carinho. Antes da gente eu quero tenho muitas dúvidas sobre o projeto que você criou, né, sobre essa iniciativa que você criou. Mas antes é uma iniciativa de sustentabilidade, correto? Mas antes eu quero saber um pouco da tua história, né. Como você chegou até aqui, o que fez você ir para esse caminho, com certeza você estudou sobre isso muitos anos e tal. Conta pra gente, por favor, um pouquinho da tua história para as pessoas poderem te conhecer. Legal, legal. É sempre bom a gente retornar aí nesse trajeto para lembrar e buscar a motivação, né, Sim, exatamente, para seguir em frente. exatamente. Eu sou moradora da zona sul do Rio de Janeiro, tive essa sorte, mas ali, assim, sempre morando de aluguel, estudei com bolsa no colégio, estudei com bolsa na faculdade. Minha mãe é uma batalhadora. Correu muito atrás. Muito atrás. E eu morava ali em Ipanema, então a praia era o quintal. Sim, E a praia era a alternativa de programa para quem é uma classe média que não tem grana para sair gastando, né. E a praia é uma coisa sensacional, né. A praia, ela te envolve, e o mar também. Desde cedo eu iniciei natação. legal. E quando eu fiz 30 anos, eu comecei a treinar natação no mar e botei alguns objetivos para eu cumprir. Mas quando eu comecei a treinar natação no mar, eu comecei a me deparar com o lixo no mar que, quando eu era pequena, eu não me lembro de encontrar quando eu mergulhava, quando eu pegava onda de bodyboard, quando eu fazia tudo isso. Eu falei: "Gente, que papo é esse de lixo aqui boiando, né?" E nessa época eu me mudei para um prédio. Me mudei da Farm de Amoedo para a Rua Bulhões de Carvalho, e lá eu encontrei um descarte seletivo de resíduos, coisa que nenhum dos locais onde eu tinha morado, existia. E aí eu falei: "Gente, que legal, separação de material", e aí fui me inteirar do assunto, e o lixo no mar também me fez me inteirar sobre o tema. Como é que o lixo vai parar no mar, né? Sim, E aí eu comecei a estudar por conta própria e me deparei com o problema do lixo, o problema da poluição por lixo. E foi assim, um divisor de águas, abriu a mente. Eu comecei por conta própria a estudar e, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar, eu comecei a me envolver em projetos relacionados à reciclagem. legal, legal. Eh E comecei a conversar com pessoas do meu grupinho de missão, né, de propósito, pessoas que, como eu, estavam antenadas com essa situação da poluição do lixo no mar. E aí o que que aconteceu? Eh, eu comecei a atuar voluntariamente com educação ambiental, e lá no meu prédio, na minha rua, eu comecei a investigar todos os outros, fui fazer uma pesquisa de campo. Quais os outros prédios da rua que fazem o descarte seletivo? Sim, E de 40 prédios que tinham na rua, 3 faziam. E além da história do descarte seletivo, eu comecei a olhar para a galera que trabalha nisso há muitos anos, né, que são os catadores de sim. recicláveis. E são pessoas que trabalham nessa atividade, não só por gosto, né, mas por necessidade, que são pessoas que estão à margem da sociedade, estão ali no corre para o sustento do dia a dia, né, para o pão de cada dia. E aí eu fui me interessando por todos esses aspectos que são relacionados ao problema do lixo. É o mar que eu amo, é o catador que eu aprecio, é a importância da reciclagem.
E aí me inteirei desses assuntos todos e comecei voluntariamente com essa pesquisa e parti para conhecer uma reciclagem que tinha perto da minha casa, na Brilhante Carvalho. Eu moro perto do PPG, do Pavãozinho Sim. Galo, e lá se iniciou um projeto que foi noticiado na TV, eh de 2 moradores que souberam que aquela comunidade era a mais poluída do Rio de Janeiro e se indignaram e foram a campo para transformar essa realidade e criaram o projeto, Favela Mais Limpa. Foram de casa em casa, informar as pessoas que a partir daquele momento todo o material reciclável podia ser entregue ao ecoponto Favela Mais Que Limpa. legal. Em contrapartida, as pessoas receberiam, sabão, produtos de limpeza. Caramba. E aí foi muito bonito o trabalho que ele fez na comunidade e eu participei, atuando como comunicadora do projeto, dando suporte e pensando os projetos de Eles montaram eles conseguiram uma base base. na comunidade Base. e passaram a receber o material reciclado. Caramba, que legal. E o negócio ganhou um vulto. Mas todo projeto como esse, ele precisa ser subsidiado. Ele não se sustenta por conta própria. Sim. Porque o valor do material, ele ainda é muito baixo e e a gente ainda tem uma questão aí de bitributação do material reciclável, então isso também faz com que não haja interesse das indústrias em comprar, e aí a gente não consegue aumentar o valor agregado da matéria-prima. Mas enfim, comecei com esse, não dá para falar sobre o tema, porque é muito grande essa questão de valorização do material. Mas aí eu comecei com Favela Mais Limpa, e aí em seguida, através de uma rede chamada Terceiro Setor, eu comecei a conversar com pessoas que estavam incomodadas com lixo no mar, e conheci um moço chamado Fabiano Barreto, que nos incitou a criar uma Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar. Caramba. E aí ele reuniu 13 pessoas, de diferentes estados, e aí a gente fundou a associação. Eh, Hoje a gente temos aí 2013, né, já Inteiro, né? mas a gente não tem muitos associados, mas a gente está perseverando, e eu acho que foi graças à nossa atuação, que o tema realmente ele ganhou. Fomos atores importantes na difusão desse problema de lixo no mar, né. O Fabiano é um baiano que é fotógrafo e o lixo, assim como para mim despertou a história da poluição no mar, por lixo plástico, por lixo em geral, para ele o start veio de uma sessão de fotografias, porque ele é fotógrafo, que ele foi contratado para fazer de um hotel num litoral baiano. E aí ele estava fotografando, e aí foi fazer uma sessão na praia, e quando ele se deparou com ele começou a olhar aquela quantidade de lixo, ele falou: "Gente, nunca tinha atentado para esse problema". E aí começou a fotografar e ele viu a quantidade de embalagens estrangeiras, Nossa. né. Então assim, a gente tem como se falam, os barcos de turismo, não, Cruzeiro? os cruzeiros, né, onde essa galera faz o descarte do lixo, né. Nossa. Tá vazando no mar. Sim. E aí ele botou a boca no trombone e começou a falar muito sobre isso, e aí a gente criou essa associação, e a associação no ano passado, há 2 anos ela, associada ao Instituto Mar Adentro, eh, fez pesquisas sobre o impacto do lixo na areia e do lixo no entorno das Ilhas Cagarras, né, que agora é uma área de proteção ambiental, é um ponto de esperança no universo, né, no planeta Terra. E, essa pesquisa visou perceber qual é o impacto do microplástico nesses ambientes que hoje a gente já sabe que o microplástico está no nosso corpo, né. É. Porque o plástico ele é hoje o principal lixo nos mares, por conta do tempo dele de duração. Sim. A gente sabe que ele não some, ele biodegrada e ele vira nanopartícula plástica. E essa nano, os peixes se alimentam,
E essa nano também é liberada através das embalagens de Embalagem de PET, né. porque assim, muita produção. E esse estoque ele fica, por vezes, aonde, né, estocado. Qual é o ambiente que ele está estocado? Se ele fica ali num lugar de calor, começa a liberar. E qual o tempo de duração, né, qual é a validade daquele produto? E é uma questão que a gente não tinha nas embalagens de vidro, né. Não tem. Né, não tem na embalagem de vidro. Totalmente retornável, totalmente reutilizável pra Mas a logística, né, o mundo ele ganhou volume populacional, ele se globalizou, então, eh tem restaurante carioca, que vende água importada. Nossa senhora, né. E eu tenho um case muito bonito aqui de um restaurante que eu trabalho, que ela abandonou essa prática, que é o Zezé Bistrô. Isso não faz sentido eu promover a sustentabilidade e ainda vender uma água que eu importo, né. gente. E aí e são e essas viradas de chave, elas vão acontecendo ao passo que você começa a se envolver. Sim, Esse restaurante, ele começou há 10 anos a separar os resíduos, sim. com o trabalho que eu faço com um dos produtos da minha consultoria. E a e desse momento em diante, foi só mergulhar, mergulhar, mergulhar. E as empresárias à frente desse restaurante, elas por conta própria começaram a estudar e começaram a entender, principalmente com relação aos alimentos que elas fornecem para os, né, a questão da importância do resíduo orgânico, do alimento orgânico. Então a gente criou a Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar, e eu já tô, né, já comecei a abrir aí o Não, eu quero inclusive as redes. até te fazer uma pergunta sobre isso, até para esclarecer para quem tá em casa o que é importante, sobre o julgamento, né. Tipo, a gente entende que é vital para a sociedade, para o planeta, que a gente pratique sustentabilidade, ponto, né. Só que, tipo assim, quando a gente vai falar com o empresário, a gente dentro da minha cabeça, por exemplo, ele agiu de uma forma errada, por não ter o conhecimento, por não ter essa virada de chave, mas nada impede daqui pra frente dele pensar diferente e mudar a cabeça dele um pouco, né. Não quer dizer que porque ele agiu de forma errônea durante alguns anos, não significa que ele agora não possa começar a fazer diferente, né. É importante para que as pessoas que estejam ouvindo falem assim: "Pô, mas falar para fazer é muito fácil". Não, eu não tô julgando o que você fez no passado, eu tô te mostrando agora. Assim, começa a mudar a sua cabeça agora, que é o exemplo seu do restaurante, né. Muda um pouco a sua cabeça agora que você imagina daqui a 10 anos, como é que não vai estar, né. Esquece, beleza, fez de 10 o que fez de 10 anos para trás, tá feito, não tem muito o que fazer. Mas o que que você vai fazer 10 anos para frente, né. Eu penso muito nisso, assim, quando eu vejo uma situação dessa. A gente se depara, às vezes, fazendo coisas que fala assim: "Pô, isso aqui não é legal", entendeu. Eu até dei o exemplo do descarte do óleo de cozinha no meu prédio, que esse é um descarte que eu já morei em prédios onde não tinha descarte, e agora eu moro num prédio que tem descarte. Então eu já cometi erros de não descartar de forma adequada. E hoje eu descarto de forma adequada. Beleza, daqui pra frente eu tô fazendo o correto. E sempre que eu for me mudar, for pra um lugar, eu vou pensar nisso agora, qual é a melhor maneira de descartar. E se não tiver no prédio, eu vou sugerir ao síndico pra trazer, porque tem empresas que fazem esse projeto de colocar lá o galão e tal. Então isso, pô, isso é super, bacana você entender o que que você cometeu no passado, né, e falar: "Bom, daqui pra frente eu vou tentar fazer diferente", né, pra que a gente também não fique julgando, tipo assim, não é que a gente não fique julgando o que as pessoas fizeram no passado, mas que elas tenham uma mentalidade de mudar, ter um estalo, beleza, vocês tiveram esse estalo há anos atrás quando se depararam exam alguma atividade, mas nem todo mundo nada no mar, e não quer dizer que essas pessoas não podem pensar que tem que ter um cuidado com o mar, porque tem outras pessoas que nadam, tem animais ali dentro, tem uma vida marinha e tal, não sei o que lá, e aí? Você vai deixar, vai sujar por conta disso, sabe? Então acho que essa pegada é muito importante para que o público, e principalmente as empresas, que aí eu vou entrar no ponto do teu projeto também, porque as empresas, o que elas não fizeram no passado, mas o que elas podem fazer para frente, sabe? O que elas podem melhorar para o futuro, entendeu? Quando a gente faz uma conta de anos para frente, né? Ah, eu tenho 30 anos de empresa para trás, beleza, e os próximos 30 anos para frente? O que que eu vou fazer? É como se fosse assim: "Eu não vou começar agora, porque eu já tô há 30 anos fazendo errado, agora não vai fazer diferença", sabe. Pra mim isso não faz sentido, entendeu. Não, começa agora, porque daqui a 30 anos você vai ter 30 anos fazendo direito, né. Me corrija se eu estiver errado, né.
eu acho que é isso, eu acho que assim, Rafa, não dá pra gente falar que fez errado, né. Sim. Eh eh, eu lembro que em 2014, sei lá, eu fui assistir participei de um congresso de jornalismo ambiental na PUC. E quem palestrou nesse evento foi a Roberta Medina. Roberto Medina, do Rock in Rio, né? Isso. E a fala dela foi muito bonitinha, assim, né, porque os grandes eventos, eles têm um compromisso de adotar boas práticas. Na verdade, hoje, todo mundo, a gente já tem norma, tem lei, tem ISO, tem tudo, norteando diferentes segmentos da sociedade para a adoção dessas boas práticas, né. Por exemplo, eu trabalho com gestão de resíduos em audiovisual, a gente faz cálculo de emissão de carbono, a gente sugere aí a mudança de, o uso da parte de automóveis, com uso de etanol ao invés de gasolina, enfim, são pequenas medidas que você pode adotar para você gerar menos impacto, né. Uhum. Boas práticas para impactos Sim. positivos. E aí ela disse que ela estava tendo que cumprir a ISO 20121 de eventos sustentáveis. E essa ISO elenca várias atividades que você precisa implementar dentro do seu evento. E ela falou: "Gente, sustentabilidade, nossa, agora eu estou tendo que estudar sobre isso, porque eu cresci ouvindo que os nossos recursos naturais eram infinitos. E agora a gente vem sabendo que não são, que a gente está extenuando os recursos do planeta e por causa disso a gente vai ter que realmente adotar, uma postura muito diferente do esbanjamento, do desperdício, porque como a gente tem muito, a gente desperdiça, É. sabe. É o medida simples, né, para a gente entender aqui. Se você bota uma pilha de copo descartável numa festinha, né, a pessoa é incapaz de pegar e durante toda a festinha dela usar o mesmo Mesmo. copo. Ela quer usar ela quer usar e descartar. Então, são essas pequenas ações que hoje, viraram um hábito muito comum em diferentes grupos em meios sociais, em empresas, nos segmentos. Ter essa prática de: "Ah, tá sobrando, vou usar, vou usar, vou usar". Dentro de casa, né, se você tem uma louça para lavar, o que que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho do detergente na esponja e vai lavar aquela louça. Você não vai jogar o detergente dentro da água, para quê que você está desperdiçando, né? Sim. Assim, a gente hoje já tem, não vou falar sobre as boas práticas de limpeza, porque a gente não precisa mais de uma bucha amarela e verde, Sim. porque a gente já tem uma bucha, a gente sempre teve uma bucha vegetal, né. A gente já tem produtos biodegradáveis, né, produtos embediar. Pode. Nossa, Então, um exemplo disso, doação de órgãos nos casos. É um exemplo disso, a sacola do mercado. Existe a sacola reutilizável, que todo mundo usa, que é aquela grandona, né, aquela a gente eu trouxe ecobagzinho, ó, eu iniciei uma ecobag. e eu reparei que hoje eu já vejo um percentual de pessoas indo ao mercado com a sua própria sacola. Mas precisou de uma lei para isso, né, precisou de eu acho que no Rio de Janeiro teve algum momento teve uma trava, Sim. e aí as pessoas passaram a levar a sua própria sacolinha do próprio Mercado Rio. Na verdade, a lei é de cobrar pela sacolinha plástica, né. Tem lá, você paga 1 centavos Sim. por sacola plástica. Mas o que que atrapalhou, né, a gente vinha muito bem, né, em 2015 até Foi quando começou a esse movimento. 2019, né, começou uma coisa muito bonita, né. Porque o você nem não estiver errado, o mercado vendia essa sacola, mas vendia pra você reutilizar, ó, ela é reutilizável, você pode levar suas compras para casa, depois voltar com elas vazia e Não, pronto. a gente teve uma lei, sancionada que, substituiu para substituição do material da sacola, né.
E aí, junto com isso, passou-se a cobrar pela sacola, que são centavos, mas se você pega 30 sacolas para embalar, então ele gera um impacto ali na tua conta final, Sim. né, do mercado. Então com isso a gente, conseguiu se criar ali uma situação para que a pessoa realmente começasse a usar sem desperdício, né, não sair pegando aleatoriamente, que nem a história do copo descartável, né, que é usar por bebida. Mas com a pandemia, a coisa degringolou. Esse trabalho de educação ambiental, de conscientização que a gente tinha, Estava dando uns passos. ele voltou e com a pandemia você não podia mais, você precisava usar descartável, né. Sim. A gente precisou usar muito descartável. Vocês tinham medo de reutilizar, É, né, não por podia. exemplo, uma caneca que alguém bebeu, você por mais que lavasse bem, Se aí vocês tinham medo porque era um risco Pessoas de iminente, transmissão um risco iminente de vida, né, e tal. até a própria reciclagem ela precisou parar, porque o material reciclável, ele precisava ficar em quarentena para seguir para reciclagem, porque ele era um condutor. E foi uma coisa atípica, foi uma Mas aí pandemia. com isso o negócio deu uma degringolada, né. Deu uma degringolada, mas tudo bem, e é assim, eu já atuei em muitos projetos bonitos que, pararam, né. Eu sou uma representante da startup Green Mind, que tem sede em São Paulo, e ela nasceu para criar aí a logística inteligente, a logística reversa inteligente dos resíduos. Ela tem tecnologia com blockchain, ela trabalha com rastreamento para a gente conseguir a comprovação, da destinação ambientalmente correta de tudo que se coleta. E a gente deu início aqui no Rio de Janeiro a um projeto indo na rua para instalando ecopontos para o descarte do vidro, né, porque o vidro encontrado no meio ambiente, ele não é interessante para um catador de recicláveis. O catador hoje ele pega PET, ele pega alumínio, embalagens, né, de bebida, mas o vidro não interessa porque ele tem um valor de venda muito baixo, e ele pesa, Pesa, né. e ele quebra, e ele machuca, né, então a gente criou um projeto bonito, junto aos órgãos da prefeitura a gente conseguiu instalar em áreas públicas caçambas com informação, dizendo que aquilo era um ecoponto para o descarte de vidro. E só que as pessoas ainda não têm educação ambiental, né. Apesar da educação ambiental ter mais de 20 anos, ser uma política nacional, ela não foi aplicada de forma transversal nas escolas. Ainda essa prática ela ainda Sim, não se estabeleceu. você tocou num ponto, é dali que vem, dali que tem. Das escolas, né. Assim, a coisa já melhorou, né. Eu acho que 2015 foi um marco, né. Eh Muitos movimentos começaram, muitos movimentos ganharam força, e mas a gente ainda, engatinha, engatinha, Uma luta sim, engatinha. E eu acho que assim, virar essa chave, ela depende também, de um esforço coletivo. Eh, a história do vidro, quando a gente ia dar uma conferida, né, no material, ia fazer o transbordo, porque a caçamba era uma caçamba de 5 metros cúbicos, aonde a gente fazia o armazenamento temporário do material, e esse armazenamento depois ele era transferido para a fábrica, de vidro. Sim, que Esse reutilizava aquele vidro. é, e como, né, esse vidro ele era triturado, virava matéria-prima para compor uma nova garrafa. Com isso você deixa de extrair matéria-prima matéria-prima virgem da natureza, e aí aplica a tal da economia circular, Sim, que a gente já tem política também para isso. sim. E valida um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o da logística reversa, que já vem sendo, cobrada das indústrias, através de acordos setoriais, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, assim, bota o produto na rua,
esse produto ele precisa voltar para a indústria, ela tem que dar cabo de transformar essa matéria-prima. Você pode explicar isso para mim melhor? Por exemplo, a indústria que fornece um produto, ela fabrica um produto e coloca no mercado, ela tem uma obrigação de retornar com esse produto também, para dar o fim nele, né, seja qual que seja o fim? Isso se chama a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela elenca alguns princípios. E os 2 princípios que são muito legais da gente falar e compartilhar com a sociedade civil, é o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida Sei. do produto, né. Então, a indústria, ela produz um produto que passa para a loja vender e nós consumidores comprarmos. Então, estamos aqui, né, com um ciclo, Sim. né. Só que o destino ambientalmente correto do produto que chegou no consumidor final é de responsabilidade também da indústria. Então a gente tem essa responsabilidade compartilhada por todo mundo. E aí o que que a gente já tem, né? A gente já tem instrumentos e práticas, através de leis, através de decretos, que, por exemplo, com o vidro, a indústria de produtos que invasam seus produtos em vidro, elas já participam de um acordo, de logística reversa, aonde elas precisam absorver pelo menos acima de 20%, trazer de volta 20% do que ela bota para fora. Sim. Então eu preciso recolher a garrafa de vidro que eu botei no mercado, essa fração, e eu preciso confirmar esse volume através de rastreamento, blockchain, tecnologia, e transformar isso em um Outro novo produto. produto. É. É, E no caso do vidro é muito legal, porque, cara, o vidro, eh, já tem empresa que criou uma fábrica para trabalhar, uma não, várias cervejarias, indústria de cerveja. Eles já estão trazendo as garrafas de volta e já estão transformando essa matéria-prima em matéria-prima exatamente, né. Por exemplo, a a a indústria com mais tempo de prática de logística reversa é a das embalagens de agrotóxico, porque quando elas iam para o campo, e eram comercializadas no campo, por falta de conhecimento sobre o problema sim. de contaminação de solo, as pessoas largavam aquilo e aí estava gerando um problema. Então, qual foi o acordo feito? Para o consumidor comprar um novo produto, ele precisa trazer a embalagem vazia. Então, com isso, a gente segurou o problema do descarte incorreto no ambiente. E aí faz essa troca. E aí se aplica a logística reversa, que nem no passado era com a garrafa de leite, que nem é com as garrafas de cerveja de 600 ml, Retornáveis também, retornáveis, retornável, né. retornáveis. E agora também com algumas embalagens de refrigerante de 2 Sim, litros, sim. né. Que isso na década de 80 e 90 era até algo saboroso, não tomar um refrigerante na garrafa de vidro, que era É, a gente falava que era e de fato era, né, muito mais saboroso do que o da garrafa PET. é. E hoje em dia fala assim: "Ah, eu quero o da garrafa de vidro que é mais gostoso", sabe. Rafa, assim, por mim ninguém tomava refrigerante, Não, sim, mas eu dando um exemplo no mas é qualquer tipo de bebida. né, E tem água, a galera é viciada no refrigerante. sem água na garrafa de vidro. Tem água na garrafa de vidro, tem água, mas o que que hoje a gente também tem, né, eh, e que vem sendo estimulado, a a venda da água na lata de alumínio, Sim. né, que vem substituindo a garrafa de vidro, Uma porque a logística é mais fácil. Então, assim, por que que como é que, eh, de uma forma muito leiga, conversando aqui, o por que que o plástico ganhou espaço, um espaço que era ocupado pelas garrafas de vidro? Porque a logística do plástico é muito mais fácil, é leve, né. muito mais leve, quebra muito menos, né. E uma vez eu li, um artigo de um CEO de uma indústria de refrigerante, que trouxe um case muito interessante sobre, eh, o quanto
as embalagens plásticas, ela tem um espaço no mercado importante. Num evento extremo, de um terremoto que rolou num país, o que e as pessoas, a água potável foi contaminada por causa desse evento extremo, que foi um tsunami. E essas pessoas desse continente precisavam beber água. Como elas foram abastecidas de água? Um avião chegou e jogou packs de água envasada em plástico, em garrafa plástica, porque se fosse garrafa de vidro não dava para alcançar. Então, o que ela é fundamental hoje, a gente tem uma lei, na orla do Rio de Janeiro, que não se vende mais bebidas envasadas em vidro, por inúmeros motivos. E isso já hoje a gente tem uma lei que na verdade ela foi repaginada, porque isso já é antiga, são leis antigas, porque a garrafa de vidro na praia, ela é uma arma branca. Ela é uma arma branca, assim como em eventos. Sim. As pessoas começam a beber e aí se entrarem numa de brigar, quebra aquilo, vira uma arma, Sim. né. Esse é um motivo e eu acho que é um motivo muito importante, mas o segundo motivo é que também se quebra, deixa na areia, a pessoa pisa, Corta o pé. corta o pé, mas a gente está botando plástico na praia e se o consumidor que consumiu aquela garrafa, ele não tem consciência ambiental Sim. e faz o descarte daquela garrafa na areia, a maré sobe, aquela garrafa sem tampa, ela vai se encher de água e ela vai afun e aí vai virar a casinha de quem? De bichinho, né. Os pequenos animais marinhos, né, a nossa microfauna. Eu tenho um amigo chamado Ed Bastos que tem um trabalho de educação ambiental na Praia da Urca há mais de 20 anos. E ele faz o resgate dessa fauna, dessa microfauna que fica presa dentro dessas garrafas. Nossa. Cara, é uma coisa muito Imagina, né? louca, né. E qual a importância dessa microfauna para o ecossistema? Sim. Então o que ele promove é esse tipo de educação. Então são coisas, são tantos detalhes, né, são tantos detalhes. E o Ed é um dos associados, é um dos fundadores da Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar. É. Então, com o meu trabalho de educação ambiental nos restaurantes, né, que é de implementar o descarte seletivo e depois olhar para todos os outros aspectos, que é de pensar o consumo consciente, o não desperdício. Eu trago esse exemplo dele, porque assim, não dá para a gente ficar também restrito às informações daquilo. Eu preciso mostrar que quando a gente promove o descarte seletivo e dá a destinação ambientalmente correta a recicláveis e hoje, fortemente, hoje não, há muitos anos, mas hoje criou-se vem se criando uma cultura e mesmo não sendo obrigatório por lei, a gastronomia já vem separando os resíduos em 3 frações, né, que é o lixo, que a gente chama de rejeito, é o resíduo reciclável e o resíduo orgânico. O resíduo orgânico dentro de um ambiente de gastronomia, ele é a maior fração que se descarta, Mas né. É o descarte que vem da pré-produção dos alimentos, das cascas. E hoje não pode ser utilizado em muitas isso, coisas, hoje né? muitas cozinhas fazem o reaproveitamento das cascas dos tairos, né. Eh, ele o não envio desse resíduo orgânico para o aterro sanitário um favor que a gente faz para a redução da emissão de CO2, porque eles são os maiores responsáveis. Então, quando a gente desvia do aterro orgânico e encaminha para uma compostagem, a gente está dando a oportunidade da comida se transformar em terra para plantio de comida, Sim. né. E é uma terra, cara, sem contaminação, Sim. né.
E aí a gente produz aí o alimento orgânico. Exatamente, Então é fechar o ciclo, é o exatamente. fechar, é a tal da economia circular, E com uma postura, né, de separar o de resíduo. separar, de separar. Então assim, a gente demonstra e aí a gente precisa, quando a gente fala, do destino, a gente conta a história, para onde está indo, o que está envolvendo, né, quais são as pessoas que trabalham ali, e qual é o resultado. A gente mostra o adubo, a gente traz uma água de coco, que é o resultado do plantio, né, da transformação daquele alimento que foi compostado. Sim. E aí a gente cria as sinapses na cabeça das pessoas, elas fazem as conexões, elas entendem a importância daquilo acontecer. E você acha que isso é um fator de peso também para o público que frequenta e consome naquele estabelecimento comercial, naquele restaurante, por exemplo? Você acha que um restaurante que abraça essa causa e faz, dessa forma hoje em dia, isso também é algo que é bom para ele como restaurante, porque a imagem dele para o público e para o consumo faz diferença também? Ou as pessoas ainda não levam isso como: "Ah não, eu vou almoçar ali, porque ali tem um consumo de forma tem um tu descarte de forma adequada"? Não, sim, sim, a gente já muitas pesquisas, já trazem esse dado que o consumidor ele está buscando, E opta, né, por um fornecedores que tenham boas práticas, pois é, boas eu práticas. perguntei justamente por isso, para um restaurante que quiser entrar, quiser começar a fazer dessa forma. Se isso também vai refletir no consumo, onde o consumidor acaba optando em almoçar ali ou jantar ali, porque ali tem um descarte adequado dos resíduos. Sim, olha que lindo, né, com o braço da consultoria, com a Atitude, eu atuo em diferentes projetos. Um é com a Green Mining, que foi a que a gente implementou descartes, os ecopontos públicos para o descarte de vidro, e agora a gente está trabalhando a inserção de um projeto que já está em 7 estados, que se chama Estação Preço de Fábrica, que recebe o material compra o material reciclável de catadores avulsos, pagando o maior valor, porque o projeto, através desse cumprimento de acordo setorial de logística reversa, ele tem o apoio das indústrias e consegue rentabilizar o valor do material. Então ele paga 4, 5 vezes mais para o catador do que um ferro velho, porque eliminou-se todas as etapas de ven de agentes. Sei. Então Pulou, né, é, estreitou, estreitou. estreitou. Então o catador ele está vendendo e ele vai conseguir que a indústria pague diretamente a ele. Então é um valor 3, 4 vezes mais. E aí tem também um projeto que se chama, eh Protect Paradise, que promove a educação ambiental nos paraísos dos litorais, né, tá em Fernando de Noronha, tá em Trancoso. E com o Rio, que é o Sindicato dos Bares e Restaurantes do município do Rio de Janeiro, que tem quase 2.000 associados, desde o ano passado a gente vem promovendo boas práticas, eh, com relação à gestão de resíduos. E fizemos uma pesquisa muito bonita em 12 restaurantes e fizemos um relatório de sustentabilidade, um inventário que gerou um relatório de sustentabilidade. Esse mesmo relatório já vem sendo praticado, eu venho desenvolvendo, para o Zazá, que já está comigo há 10 anos, que é o Zazá Bistrô. E esse trabalho com o Rio, ele está muito interessante, porque o lixo para a gastronomia é um problema, né. O lixo é um problema, né. Falar de lixo é uma questão. E falar de lixo para esse segmento, eh, é uma questão ainda maior, porque é um segmento que trabalha com muitos desafios, muitos desafios. E o maior desafio para o empresário da gastronomia é que ele acha que, ao adotar
boas práticas com relação à gestão sustentável de resíduo, ele vai pagar muito mais por isso. Porque existem poucas ofertas na cabeça dele e também tem uma questão estrutural, uma questão de espaço, espaço físico de armazenamento temporário, espaço físico para colocar, lixeiras, e a coisa é muito mais simples, e pode ser mais simples do que ele imagina. Sim. E ao passo que você adota essa gestão sustentável, você pode economizar, você otimiza o espaço que você tem para descarte, ao passo que você separa em 2 ou 3 frações o descarte dos seus resíduos, você consegue, treinando a sua equipe, você consegue otimizar o armazenamento do material, Sim. né. E já existem projetos que, por exemplo, para a gestão do vidro, que é a colocação de uma trituradora, que aí otimiza o espaço de Sim. armazenamento do vidro. E aí você também já tem a oportunidade de trabalhar com, fornecedores de bebida que já fazem a Às logística, vezes o fazem. custo de fornecedor já ajuda muito. Então, qual é o meu serviço, né, a da atitude junto ao Rio para com os associados, de mostrar quais são as novidades que tem no mercado que muitos desconhecem, Sim. né. E também pensar como é que a gente pode praticar, porque com a pandemia, o delivery ganhou uma força, Sim. né. E o delivery é um problema para gerar resíduo, né. Sim. Embalagem, embalagem, embalagem. E não só falando de gastronomia, a gente está falando de compra online, Sim. Na logística né. também. Cara, os quebra-livro, compra Telefone. não, e compra-se tudo pela internet, compra-se tudo. Todo dia eu chego no meu prédio, cara, é uma coisa louca, E é só plástico. é uma loucura. Existem empresas que já estão preocupadas, e estão conseguindo colocar o papelão muito agora, e internamente também uma proteção para o que quebra com cartonado, mas a gente precisa educar os moradores do prédio, né, Sim. eles precisam fazer descarte seletivo, porque a gente tem uma lei, né, uma lei lá de 2001, quando eu fui morar lá na Bulhões Carvalho, que eu conheci, que adotava-se o descarte seletivo. Cara, isso já é muito antigo, mas não é difundido. Hoje a Conlup tem, há muito tempo, tem uma frota que faz a coleta reciclável dos materiais. Você pode acessar, esse programa através do site, consultar quais são as ruas que passa, você pode solicitar a coleta no seu condomínio. Mas daí o condomínio faz tempo, ele não tem um espaço para armazenar por uma semana o material, e aí você precisa contar com o morador fazendo esse trabalho. Então, Rafa, São muitos desafios. são muitas etapas que a gente precisa cumprir, e essas etapas você vai conhecendo quando você vai a campo, e o meu grande barato é ir a campo, né. É ir a campo, e essa última semana eu fui a muitos campos dar palestra, iniciar projetos que eu elaboro o plano de gestão de resíduos sólidos para os diferentes segmentos de negócios. E é um desafio, porque você se depara com realidades que você desconhecia, Sim. né. Por exemplo, se você vai para uma indústria de moda, cara, e aí? Tem o alfinete, tem a agulha quebrada, a tesoura quebrada, né. E isso é passível de transformação, mas isso precisa estar sendo armazenado, individualmente, de forma adequada, para que a gente consiga encaminhar para a indústria do ferro, que vai derreter e vai virar matéria-prima, Olha isso. né. Eh, e aí se você vai para um lugar aonde tem floresta, que é um jardim, e tem todo um resíduo de varrição, de poda, aquele resíduo orgânico está indo para onde?
e lá tem sanitário, e não, tem que ir para compostagem. Então você precisa dar essa solução. Então, né, e aí na gastronomia, não tem espaço para separar em 3 frações, então vou separar em 2. Mas aí eu preciso descarte diário. Cara, a gente tem um monte de catador avulso andando na rua, né. E hoje, a gente não pode mais fechar os olhos para esse problema. Adoraria que essa realidade não existisse, mas ela existe. E na zona sul do Rio de Janeiro, eles estão em muita quantidade, porque é a região rica da cidade. É onde o lixo com valor, ele é descartado aos montes. E aí essas pessoas estão ali, né, fazendo esse garimpo. E qual é hoje um grande problema, se você passa nas principais ruas do bairro, porque lá é diferente da Barra, é diferente do Recreio, que vocês têm muitos condomínios, e os condomínios já conseguem fazer essa gestão. Espaço, né, o espaço é físico, normalmente tem espaço físico. Isso, e a gente só tem prédios um do lado do outro nas ruas, e esse resíduo, em determinado momento, segundo as normas de municipal de limpeza, eles são acomodados na rua, em contêineres ou em sacos. Mas porque a pessoa não se dá o trabalho de separar, e o síndico não tem um punho e implementa essa correta gestão, tudo vai parar dentro de um saco preto na calçada. E aí o que os catadores fazem? Rasgam os sacos para tirar o material reciclável que não foi separado, né. E aí, as ruas de Ipanema e Copacabana, elas estão virando um grande lixão a céu aberto. Ano passado, por conta dos eventos internacionais, foi adotado um decreto, que eu não lembro o nome, 42 nã que obrigava que os condomínios, não colocassem os lixos na rua. Mas aí, o condomínio nem sempre tem um porteiro noturno para botar o resíduo 1 hora antes do sugerido, que vai se passar ali o horário, porque o caminhão também ele pode É, a logística, a malha logística também no Rio de Janeiro não é fácil, né, trânsito, um monte de coisa e tal. cara, a maioria das empresas, as garagens das empresas, sabe quantas empresas de lixo prestam serviço pra gente? Estão relacionadas no site da Conurb? 221, Caramba. né. É muito serviço, é muita empresa. E elas existem para atender os grandes geradores de resíduos, porque a Conurb nos atende coletando o nosso resíduo urbano dos condomínios. Mas o grande gerador, que gera acima de 60, 120 litros de resíduo, ele já precisa contratar uma empresa de lixo extraordinário especializada em coleta. E o grande gerador, ele também já tem uma lei que diz para ele separar o resíduo em 2 frações. E se ele não pratica 2 frações, o que que é? Separar o lixo do reciclável. E se ele não pratica isso, ele tem uma multa que é de R$ 3.000. Mas quantas empresas de lixo estão oferecendo para esse empresário da gastronomia a coleta seletiva? Não estão oferecendo. Tem uma empresa que está trabalhando muito os empresários da Zona Sul, ele não oferece, mas porque não existe nenhuma lei que o obrigue a fazer isso. Obriga o empresário a separar, mas não obriga a empresa de lixo a coletar. Nossa. Cara, é muito doido, né? É. É muito doido. E assim, o condomínio ele precisa, por lei, separar o material reciclável, eh, mas se a fiscalização bater lá e ele disser que não pode separar porque não tem espaço, nada vai ser feito. Tudo continua como está. Mas o condomínio em si, o morador também que tem a obrigação, se vier já vier separado desde lá de cima, né, do pouquinho separado junto um montão separado, já tá separado lá embaixo, se corrija se eu estiver errado, né. A educação começa, lá dentro de casa, não adianta também jogar a responsabilidade no condomínio em si, porque por mais que as pessoas paguem um condomínio, não paga os funcionários, colaboradores para ficar fazendo aquilo ali para você especificamente. Então você faz o seu pouquinho, quando chega lá embaixo, ele só arruma um pouquinho, vira um pocão separado e já tá teoricamente
quase pronto para coletar, vou dizer assim? É isso, mas aí, ó, a gente tem um síndico. O síndico, ele precisa demandar isso para o condômino, Sim, né. E ele precisa implementar esse processo. E as pessoas precisam entender o processo, precisam conhecer o processo. Porque o que mais a gente escuta, é a pessoa fala assim: "Ah, eu separo", mas volta e meia, quando eu vejo tudo indo para o caminhão, e no para o mesmo caminhão. Então, o que que cabe ao síndico, uma vez que isso está lei, né, sim, é o síndico, ele precisa dar publicidade ao processo, ele precisa comunicar a todos o processo. Ele precisa dizer qual é o caminho das pedras, qual é o ciclo da situação, né. Como é que a coisa funciona? Como é que ele precisa fazer o descarte internamente, qual é o processo que vai ser realizado pelos funcionários do prédio, para quem está sendo entregue e para onde vai, aonde vai parar, exatamente. né. Hoje eu também trabalho com a cooperativa Transformando, que foi uma cooperativa que eu conheci em 2015, quando eu iniciei o meu trabalho junto à gastronomia através do movimento Lixo Zero. Esse movimento foi uma ONG criada aqui no Rio de Janeiro pelo Alfredo e Fred, Alfredo Peragibe, que a madrinha do movimento era a Aspásia Camargo, que foi candidata, né, vereadora linda, é uma ativista ambiental cheia de leis voltadas para a proteção do meio ambiente. E qual foi a primeira iniciativa do movimento, depois de sancionar em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2015, que estava se cumprindo um prazo de adequação dos municípios para a prática do descarte seletivo, a gente iniciou um trabalho junto à gastronomia. Foi aí que eu comecei a trabalhar com os restaurantes. E de 2015 a 2019, eu entrei em mais de 300 cozinhas de restaurante, de hotel, de escola, de universidade, para ensinar a separar o resíduo. E todo o material reciclável que a gente separava era entregue para a cooperativa Transformando, que é uma cooperativa que esse ano, em junho, fez 18 anos de vida, no mês do meio ambiente. E é uma cooperativa que há 10 anos ela tem uma presidente que é a Érica Abreu, que é uma menina incrível, uma mulher incrível, que vem realizando nessa cooperativa, além do trabalho, de reciclagem, um trabalho de gestão de pessoas, de valorização, Sim, né, dessas pessoas. Porque quando você fala de meio ambiente, fala de catador, não existe, você na prática aplica uma responsabilidade sim. socioambiental. E ela faz isso lindamente. A cooperativa atua com pensa também muito e age em prol das pessoas que trabalham, Sim. né, exercendo aquelas funções, né, vou dizer assim. É. O catador avulso que hoje você vê remexendo lá na rua de Copacabana, as pessoas olham com discriminação e sentem uma raiva, né, porque: "Porra, que esse cara tá fazendo essa bagunça aí, né?". Eh, enquanto ele participa de uma cooperativa, ele passa a receber mais cuidados, né, principalmente quando ele tem uma presidente bacana. Eu conheço muitas, além da Transformando, eu também trabalho com a Copa Kitungo. Essas 2 mulheres, a presidente da Copa Kitungo é a Maria do Carmo, é a Carminha. Foram as 2 pessoas com quem eu tive o primeiro contato com gestão de resíduos e que foram as motivadoras para eu não só escrever e falar sobre, como jornalista, no meu blog do Bota pra Girar, sobre gestão de resíduos, a ir a campo e implementar as práticas, né. Então, eu precisei entender, eu precisei ir ali executar para poder falar com propriedade sobre o trabalho que é realizado, né. Então assim, eh, me sinto um pouco catadora, eu cato lixo na praia, só que hoje a gente nem pode falar mais que cata lixo, porque o que que a gente está trabalhando? A
ressignificação do sentido do que é lixo. Sim. Porque no passado tudo era lixo e era jogado fora. Hoje não. A gente já sabe que, o lixo é a menor fração que hoje a gente gera e que ele realmente tem destino o aterro sanitário. Agora Uma proporção, né, se a gente tivesse pegar um resíduo lá, sua residência, sei lá, de 100%, X% só que de fato não tem jeito, o resto tudo tem jeito. é isso. Seria isso, Segundo o né? conceito lixo zero, a fração de lixo pode variar entre 15 e 25%, Isso é né. muito pouco. Até menos, até 10%. O resto 90% dos resíduos que você tira da sua residência pode ser reutilizado. isso, mas Rafa, assim, Claro que tem. em essas práticas, a gente fala assim, a gente está falando do Rio de Janeiro, né, Sim. que a gente, até mesmo no Rio de Janeiro, a gente não consegue dar o destino para tudo que a gente já sabe que tem capacidade de ser transformado. Sim. Porque a gente ainda não tem indústrias que absorvam isso. São Paulo, a gente já consegue ali, né, tem muita indústria recebendo material reciclável e transformando. Cara, mas se a gente vai para a região norte e nordeste dos estados, eles ainda não estão, capacitados para implementar todo esse processo, a gente ainda engatinha em alguns lugares. Então é muito delicado falar sobre isso. Tem regiões que ainda não estão assistidas, né. E tem regiões que a gente realmente não te a própria comunidade, ela ainda não valoriza esse Valoriza. E processo. tem regiões que é inviável essa logística, qualquer outro tipo de coisa também ainda é inviável, né. É. A Colombo tem feito um trabalho, começou um trabalho há, sei lá, coisa de 2 anos, que é nas regiões de comunidade, aonde por vezes os caminhões não entram, eles estão estabelecendo ecopontos e estão fazendo trabalhos de educação ambiental com com as comunidades, para que não haja descarte em rios, em leitos de rio, né, Sim. porque isso Leito de rio, nossa. e por muitas vezes esses rios que passam dentro das comunidades já estão poluídos, porque o principal problema que hoje a gente tem para tratar é o de esgotamento sanitário, Sim. né. Que ele está sempre sendo não sei porquê, mas ele está sempre em segundo plano. Na verdade, a gente já precisava estar com todo o esgotamento sanitário tratado. Não existe uma Lagoa da Barra com despejo de esgoto de condomínios da São crime ambiental. dental, crime dental, né. Então como é que a gente lida com essa esse não cumprimento das leis, que se transformam em crime, Sim. né. Então, é um trabalho de formiguinha e eu acho que, assim, eu sou aí uma mini formiga nesse palheiro, né, nessa e o meu trabalho é de promover a educação ambiental informal. Sim. Eu sou uma educadora, onde eu estiver, eu estou falando sobre o assunto. Eu quero te perguntar sobre a plataforma Bota pra Girar. Você mencionou ela algumas vezes aqui. Eu quero saber em qual momento da sua carreira você iniciou esse projeto que se titulou como plataforma e o que de fato ele abrange. Então, o Bota Pra Gerar começou como meu blog, né, que eu comecei a escrever, eh, e aí em algum momento eu deixei ele quietinho, porque eu encampei a história com o Movimento Lixo Zero, e aí terminando a história com o Movimento Lixo Zero em 2019, eu assumi esse nome para a minha consultoria, e aí em algum momento, na verdade, além do trabalho de gestão de resíduos e elaboração de relatórios de sustentabilidade, treinamentos e palestras, eu sou a tarada da limpeza de praia. E aí eu comecei a promover ações de limpeza de praia e em 2017, junto com um amigo, que é o Joel Rodrigues, que é o responsável pelo reflorestamento da Restinga da Pedra do Arpoador. Ah, Hoje a pedra, ela está dentro de uma área de proteção ambiental da orla marítima, ela é tombada por decreto
protegida, e ela hoje tem uma floresta com mais de 5.000 indivíduos de restinga de quase 50 espécies. Caramba. A gente tem uma aroeira que tem 18 anos ali. Eu fiz a adoção dessa área por um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro que se chama Adote Rio. É um programa que está disponibilizado para o cidadão e para as empresas fazerem a adoção de áreas públicas para fomentar o pertencimento aos lugares, né? A cidade nos pertence. A gente precisa cuidar da cidade. Então, eu estou com a frente da pedra, eu estou com a frente da atuação nos projetos de sustentabilidade. Então, o que eu pensei? A Bota para Girar, ela virou a minha plataforma, aonde eu tenho a atitude e a pedra, o projeto da pedra, com essas atividades de educação ambiental. Então, funcionou assim. Aí, ano passado, eu repaginei o blog, repaginei o site da Bota para Girar, onde eu falo sobre mim, onde eu falo sobre as atividades, os produtos que a Atitude desenvolve como consultoria, como negócio de impacto, e falo das atividades do projeto da Pedra do Arpoador, que não necessariamente são realizados só na Pedra do Arpoador. Na Pedra do Arpoador, a gente anualmente celebra o Dia das Boas Ações, junto com a ONG Atados. Esse ano a gente botou 300 pessoas na pedra para fazer uma ação de limpeza e foi lindo. E também trabalho com a ONG Agilando. E com a ONG Agilando agora a gente vai ter pelo menos 10 ações de limpeza a serem realizadas dentro do município do Rio de Janeiro e fora dele. Então, essas ações de educação ambiental, de limpeza, elas ganharam uma força e vêm sendo executadas por inúmeras ONGs que vêm abraçando espaços para estabelecer uma prática mais efetiva e não só pontual, de promoção de educação ambiental. Porque quando você leva voluntários para fazer uma ação de limpeza de praia, dentro dessa ação tem muito mais coisa inserida do que apenas uma limpeza, Sim. né? A gente tem a oportunidade ali de contar sobre a cultura do lugar, Sim. falar sobre a importância do oceano, que é o maior fornecedor de oxigênio que a gente tem, da necessidade do cuidado da biodiversidade, da importância de não se descartar lixo fora do lixo, porque ainda é uma coisa básica, né? Lixo zero. Antes do lixo zero, a gente precisa jogar o lixo no lixo. Sim. A gente Separar de forma adequada o que é lixo. E aí, segundo momento, a gente precisa olhar para essa separação. Sim. Aí, no terceiro momento, a gente precisa realmente, vamos reduzir consumo consciente, menos desperdício. São tantos aspectos que você tem para trabalhar. Então, o que nessas vivências ao ar livre, quando a gente propõe para empresas, o que a gente pondera, né? O que vai ser importante a gente levar para os seus colaboradores? Qual o tema que a gente vai debater? O que a gente... E aí a gente conhece um pouco das boas práticas que a empresa já trabalha, né? E aí numa roda de conversa, porque a atividade ela tem um roteiro, que nem a gente tem aqui o nosso roteiro. Então a gente pode começar com uma prática de yoga, a gente pode começar com uma prática de meditação ou com uma atividade mais, né, cheia de energia, energética. E em seguida a gente vai para a ação ou de limpeza ou de plantio. E no caso, quando a gente vai para a ação de limpeza, quando a gente volta, a gente tem junto com a gente ou a Copa Quitungo ou a Transformando, a gente tem ali os catadores falando sobre os tipos de resíduo, falando sobre reciclabilidade, falando sobre o ciclo de vida, né? Porque os catadores dessas duas cooperativas e de outras que são nossas parceiras, né? Eles
estão hoje capacitados para falar sobre isso. Inteirados, né? É muito O que lindo, tá fazendo aquilo ali, né? porque essas cooperativas vêm trabalhando esse tipo de educação Sim. ambiental. Saber o porquê. E aí ele indiretamente acaba, Ele se empodera, e vai ele é um e as educador. pessoas ao redor, ele vai educando as pessoas ao redor dele ou quem ele encontrar, né. E é muito importante você ter esse tipo de agente dentro do seu, né, porque quando você faz uma ação dessa, se você vai receber 50 pessoas, você precisa de uma equipe para trabalhar junto, né. Porque são muitas pessoas, então a gente cria os grupos, tem os educadores ambientais e os educadores catadores. Sim. E é legal porque eles conseguem enxergar para onde o material que eles separam, ou dentro da empresa, ou dentro do prédio, do condomínio, para onde o material chega, aonde chega. Quem vai fazer a separação, né? Porque dentro de casa, hoje, a gente não tem como separar. Muitos têm, outros não. Eu não tenho. Eu coloco todo o material reciclável num único recipiente. E aí a gente tem uma resolução municipal que há alguns anos foi criada exatamente para nos ajudar, para facilitar a adesão de todos a essa prática de descartes. Então, é simplificar. Tudo pode estar no mesmo lugar, né? E é importante que esteja limpo. É importante que esteja limpo, por quê? Por que que é importante que esteja limpo? Se eu boto coisa contaminada, possivelmente esse material todo que eu separo na minha casa, ele vai descer para um armazenamento temporário do meu condomínio. Que tem um espacinho, se não tem um espaço, conforme, decreto, uma área azulejada, fechada, se o espaço é pequeno, eu vou ter um container de 240 litros para fazer o armazenamento dessas coisas. Se isso estiver contaminado, eu vou atrair barata e rato, eu vou atrair vetor. E aí eu vou incidir para o condomínio uma despesa extra que vai ser de, descontaminação, desratização, né, esqueci o nome, dedetização, né. Então, se a gente tem essa boa prática dentro da como é que a gente lava, né, cara, é na água da lavagem da nossa louça. Não é lavar aquele objeto como se ele fosse ser guardado na nossa despensa, no nosso armário de louça. Não, é tirar o O resíduo, resíduo. tirar o Pensando excesso de resíduo pensando em não pra não ficar e não só contaminar. contaminar, porque senão vai dar barata e rato, sim. Mas aí eu te conto Parece tão óbvio isso. mas aí eu te conto o seguinte, e aí, eh, quando a gente entende, quando você passa a conversar e começa a ouvir que as pessoas ainda não fazem o descarte seletivo, porque ainda não tem quem recolha, eu te digo que mesmo assim, você deve separar, deve separar. Porque quando eu conheci a cooperativa Transformando, lá em 2015, ela trabalha fazendo o garimpo no resíduo, no lixo, de quem ainda não tem coleta seletiva. E quando ela abre o saco e encontra, Tudo separado, é lindo, sim. tá? É lindo. É, quando você consegue separar o seu reciclável da fralda com cocô, né, do tapete higiênico do cachorro, que ao invés de usar o tapete higiênico pode usar jornal, porque o tapete higiênico tem plástico, né. O jornal tá reutilizando. É. E assim, e se no seu lixinho para botar, você passa a usar a sacola de papel que você recebeu da sua compra que você fez pela internet, é, esse essa sacola, ela no aterro sanitário, ela vai se decompor muito mais rápido do que a sacola plástica Sim. que você pega no supermercado, que ela hoje tem uma pegada biodegradável, vai reduzir o tempo de uso, e no aterro ela vai biodegradar. Apesar de virar micropartícula plástica no aterro, o impacto no aterro vai ser diferente do que ela abandonada no meio ambiente, no mar, né, porque assim, quando a gente fala de biodegradabilidade, de decomposição,
das coisas que estão dizendo por aí: "Ah, não, a embalagem é biodegradável". Esse processo, ele depende do ambiente aonde ele vai parar, de fatores externos a ele. Então, se eu coloco uma sacola plástica na areia e deixo ali, ó, queimando, ela vai em pouco tempo, diminuir, vai encraquelar e vai virar pequenininha e pronto, contaminou aquele lugar ali. Mas no aterro sanitário não, ela vai estar ali, aí qual é o problema do aterro sanitário? E por que que a gente precisa fazer o descarte seletivo? Por que a gente precisa adotar a separação da fração orgânica e compostar em casa, ou então entregar para empresas, que a gente já tem aí um monte de Sim. empresa, trabalhando a coleta do resíduo orgânico. Existem países hoje que já colocaram isso como lei, a separação do resíduo orgânico. Porque o aterro, ele ocupa uma área enorme. E e se a gente precisar criar um novo aterro no Rio de Janeiro, a gente não tem esse espaço. E o aterro, ele tem um tempo de vida, restrito. Sim. Então, qual é o tempo? 15, 20 anos? Qual é a capacidade de ele receber lixo diariamente? 12.000 toneladas? E se a gente só aumentar esse volume de mandar tudo para ele, a gente vai extenuar, ele vai precisar parar o processo dele e a gente vai precisar criar uma nova área de apego. E aí o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que desmatar uma área para armazenar lixo. E vai desmatar onde no Rio de Janeiro? Que a gente não tem mais espaço, né. Se a gente está aí num trabalho, se a gente está vivendo num mundo cheio de experimentando essas mudanças climáticas, né, Sim. que estão acarretando esses eventos extremos, as temperaturas extremas. Se a gente está precisando cuidar do mar, cuidar da natureza, ter, mais verde, né, replantar, desconcretar, como é que a gente vai poder criar um novo aterro para guardar lixo? Não faz mais sentido isso, né. E junto, dessas iniciativas de compostagem, de reciclagem, existem outras alternativas tecnológicas que estão surgindo, porque o volume que a gente está gerando, hoje, a gente não está conseguindo dar conta de dissipar. Então, realmente, a gente precisa de tecnologia para começar a equacionar. A gente precisa de várias alternativas para trabalhar esse volume que a gente vem gerando, né. Porque a gente prega o consumo consciente, mas dependendo para quem eu esteja falando, eu não posso cobrar de quem está ascendendo da base da pirâmide, que ela não vivencie, Sim. o acesso a novos produtos, Perfeito. né. Pô, se o rico comprou uma casa enorme, se ele tem vários televisores, né, por que que a gente vai ficar pregando na base Sim. que ele precisa segunda mão, segunda mão, segunda mão, né. É. E eu consumo segunda mão, eu há muitos anos, assim, possivelmente se você olhar as minhas fotos, né, tá aqui a minha blusinha da Pedra, que eu uso todo o tempo, né, tá aqui a minha blusinha da consultoria, que todo lugar que eu visito para trabalhar, eu uso, essa é do projeto. Pode mostrar essa aqui, ó, pode pegar. Aqui, ó, é né, que a gente ressignifica, que tem a correta gestão, aí tem a blusinha da Pedra do Arpoador, que ela já está até ficando desbotada, porque a gente teve um patrocínio e a gente estava buscando novos apoios. Tem essa aqui que eu uso para quando eu tenho que meter a mão no lixo, e aí é por um Rio de Janeiro mais sustentável. E assim, com a evolução, com a minha evolução, com a idade, realmente hoje moda, roupa, não mais me atraem. Mas esse é o meu momento, Sim. né. Mas eu acho muito interessante a gente promover, abrir os olhos sobre essa história da moda, né, porque
você colar com alguns conceitos que a publicidade te traz, dizendo, te associando a foi um artigo que eu li de uma jornalista recente, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala que agora a moda é o bege. E o bege, quando você usa bege, isso te associa a uma mulher rica e chique. Isso é muita bobagem, né. Então realmente a gente precisa desconstruir isso, sim, para os jovens, sim, para a classe que está, né, ascendendo, Sim. porque isso é uma bobagem, né. Sim, você tem que comprar sua roupa, mas você tem que comprar sua roupa porque você se sente nela, né. Quando eu vou no brechó, eu preciso encontrar a roupa que eu me sinto nela, eu não vou comprar Sim. qualquer coisa. E para mim não é muito simples eu encontrar o que me encaixa, né, eu sou meio hippie. Não, eu gosto de uma pantalona, e, então assim, às E vezes existem hoje o consumo em brechós também na internet também. não, tá muito bacana, né, Pode tá muito buscar, existem sites que vendem produtos, é, existem empresas que fazem, troca de produtos no segmento de moda, eu tô falando do segmento de eu moda. tenho uma amiga que tem uma marca que é a Faz Girar. Ai, Bota pra girar, faz girar. E ela tem um mercado de troca, sim, que é muito legal, é muito legal. E não, assim, sempre teve, né, o brechó ele sempre existiu, sim, ele sempre existiu. muito antigo. E e hoje as grandes marcas, que têm suas coleções, quando a coleção total não vende, o que isso que sobrou da coleção é repassado através de um brechó. E e outras alternativas estão sendo criadas, né, porque a gente sabe qual é o problema da indústria têxtil. Ela é de grande impacto, né, Sim, de grande impacto. sim. Você acredita que as pessoas também têm que aprender a cuidar melhor dos produtos para que eles possam ser reutilizados depois por outras Sim. pessoas? Porque a falta de cuidado também interfere um pouco, Ai, nossa, isso é tudo, né. isso é tudo, assim, a gente precisa ter cuidado no dia a dia, nas nossas atividades, sabe. Pô, quando você for lavar a louça, cara, você não precisa deixar a torneira aberta, quando você for escovar o dente, você não precisa deixar a torneira aberta. Tomar banho mais rápido. Toma pô, sabe, não precisa, né, vai fazer número 2 e botar água para correr. Não, não é isso. O meu prédio hoje tem lá uma circular dizendo que cada apartamento está gastando, em média, R$ 600 com água. Cara, que doideira! Porque a galera tá sem noção, né. Então o síndico chamou a atenção e disse que desperdício é lei e tá ali, né, Em cima. conversando com todo mundo. Gente, não dá, né, porque isso vai acarretar num condomínio mais alto para todo mundo. Então chamou, então assim, é lavar a roupa, né, lavar com cuidado, é cuidar das coisas com cuidado, Sim. né. É tipo assim: "Ah, estragou, eu vou comprar um novo". E aí quando você estragou, vai comprar um novo, o que que você vai fazer com o velho? Sim. Aquele velho vai gerar um descarte, né. Exato. E e aí, assim, nem sempre é simples a gente dar a destinação ambientalmente correta para as coisas que a gente precisa descartar, porque as soluções estão aí, mas como esse mercado de solução para destinação ambientalmente correta, para transformação do resíduo através da economia circular, ser uma coisa, recente, ele ainda precisa de subsídio e a gente ainda não tem subsídio para tudo, Sim. sabe. Então, o que a gente o que não falta hoje é informação nas redes sociais, eh você pode se alimentar de informação através de muitos projetos. Tem que ter saco de ler, tem que buscar esse tipo de informação. Sim. E aí a gente tem o problema porque tá tudo muito frenético, tem muita informação. Então assim, eu acho que hoje o nosso maior desafio é engajar as pessoas para o consumo de uma informação relevante, Sim. e não da informação vazia. E não da fake news. Exatamente. Então como é que a gente como é que a gente bota isso pra girar? O consumo de internet, o consumo a internet fez com que o consumo ficasse muito muita informação, e aí você não consegue distinguir o que é informação,
verídica, informação séria, de uma informação que não é, e enfim. E agora piorou um pouco com a IA também, porque a IA começa a produzir conteúdos que você não consegue nem saber se é um conteúdo verdadeiro ou não. Não, e quanto é que custa, né, quanto é que custa essa geração de informação na nuvem, né? O quanto a gente está consumindo através dela. Então, De energia, né. energia, né, água, tudo, quanto que se consome para aquelas máquinas que estão armazenando todas as informações que a gente está gerando enlouquecidamente, né. Exatamente. Então tá doido. Eu queria te pedir um favor, Fê, eu queria te pedir para, se você tivesse que dar um recado para quem está em casa, né, seja para o empresário, para o dono de restaurante ou para quem simplesmente, quer começar a ter boas práticas na sua residência ou na sua empresa. Qual recado você daria? Por onde a pessoa pode começar? Me chamando. Ótimo, pô, ótimo. Você atende como consultora para empresas, Aí eu né? tenho hoje uma equipe de trabalho, na verdade, aí, a gente trabalha não só com o treinamento, mas a gente elabora os relatórios. Vocês preparam o projeto inteiro para É. aquela empresa, né, então desde o você estuda a empresa, para saber onde tá tendo o que que ela tem para descartar, né, e você monta um Não, os projeto. problemas dela com relação à sustentabilidade. A gente faz um diagnóstico, faz um raio-x e reconhece quais são as práticas, busca saber o que já foi feito, o que não deu certo, e com esse diagnóstico, que a gente chama, Sim. a gente pesquisa soluções e apresenta soluções e Já traz propõe. soluções, né. É. Não simplesmente fazer: "Você tem que fazer isso aqui". Não, não, não. Não, porque a gente tem que entender e ouvir do outro, depois que a gente apresenta, a gente tem uma conversa para tomada de decisão. Sim. E também trazemos, o quanto se vai investir para a adoção daquelas boas práticas, né. Então, o projeto ele pode ter ele é proposto 100% ou segmentado, de acordo com o que o cliente pode pagar naquele momento. Então, Você assim, pode fazer em etapas, ele pode fazer em etapas, ele pode fazer em etapas. não precisa investir de uma vez só. E assim, ele precisa, se abrir, ele precisa, não é um bicho de 7 cabeças, né, implementar o descarte seletivo dentro de um restaurante não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode fazer de uma forma muito tranquila. Sim, eh sim. Nem tudo é investimento, porque tem coisas que com a consultoria, com uma troca de atitude, talvez ele já consiga ter um descarte mais adequado, só simplesmente por uma troca de atitude, me corrija se eu estiver errado. sim, sim, é isso, é isso. Um processo bem implantado, faz com que ele tenha um descarte mais adequado e não necessariamente está investindo grana. Mas assim, eh, a gente precisa ter o engajamento de geral e a gente precisa ter, eh, um empresário vestindo essa camisa Sim, e querendo que toda a rede dele adote esse sim, tem processo. que vender, isso não É, adianta. né. E aí, assim, aí a gente precisa ter os cabeças de dentro, né, tem lá o gestor, o dono e seus gerentes. E esses gerentes também precisam comprar a ideia. Sim. Eh, eu tenho eu fiz um trabalho pelo Rio para o Grupo Rio Cenário. Ah, legal, E o Grupo Rio Cenário, um dos sócios, o Evandro, ele é pioneiro no descarte seletivo legal. do material reciclável. Há 25 anos eles fazem isso. Caramba, que legal, Muito antes de eu começar a trabalhar com que isso. legal. E o que a gente trouxe de iniciativa no ano passado para eles, que foi o aniversário de 25 anos, foi a segregação do resíduo orgânico, que eles não faziam ainda. Sim. E, e aí a gente promoveu ano passado um relatório de impacto para eles, e é lindo o resultado, né. Agora, possivelmente vai ter uma matéria mostrando esses Que legal, dados, né. que legal. E e não só para ele como outros, né, a Zazá, o primeiro relatório de sustentabilidade que a gente elaborou foi em 2016, e aí foi matéria para um portal de sustentabilidade. Que legal, É. que legal. Então, assim, algumas práticas que o bistrô adota,
a gente compartilha, porque isso pode ser uma sugestão para que outros da gastronomia pratiquem, Possam notar. né. E como é que essas empresas, ou sendo restaurantes ou qualquer tipo de como é que elas fazem para entrar em contato com você? Então, a gente tem o site, né, o botapragirar.eco.br, botapragirar.eco.br, tem o Instagram Bota Pra Girar, @bota pra girar. o @atitude_esg, Tá. mas acho que é mais fácil pelo Bota Pra Girar. E para conhecer o projeto da Pérola do Arpoador, que a gente aí agora está fazendo, a gente tem uma proposta de convite às empresas para adotarem conosco, fazendo um aporte financeiro. Porque a gente tem um trabalho de conservação a ser realizado, e a gente tem um trabalho, de manutenção e de implementação de comunicação para o engajamento das boas práticas junto aos visitantes da pedra, né. A Importantíssimo. pedra no verão, ela recebe quase que o mesmo número de visitantes que o Cristo e que o Pão de Açúcar. A pedra ela fica coalhada de gente. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito linda. E por falta de, efetividade de educadores ambientais naquele ambiente, as pessoas acabam incorrendo no mau hábito, no descarte incorreto do lixo. Então o que a gente quer é ter uma equipe trabalhando, que nem o Mário Moscatelli tem na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. Ele hoje tem um patrocinador para o projeto dele, depois de 30 anos de luta, né. E ali na Pedra também eu estou desde 2017, e o Joel há 20 anos, então a gente está aí buscando parceiros para financiarem essa nossa iniciativa e entrarem conosco como coadotantes do Ah, que legal. Então, empresas que tiverem interesse em participar dessa iniciativa, pela Bota pode Pra Girar, procurar. pelo site, dá para fazer contato e em todas as nossas redes, tem lá o meu telefone, o WhatsApp, já fala comigo direto. Perfeito, perfeito. Olha, Fê, eu quero te agradecer de verdade, assim. Fiquei muito feliz de te conhecer, cara. É importante. Você, Rafa, você é um fofo. Obrigado, obrigado. É muito importante tudo que você falou. Você deu uma aula aqui pra gente. Primeiro, obrigado pela aula que você deu, cara. Eu tô aqui quieto, ouvindo, mas é pela aula que você tá dando. E aí, você falando, a gente vai pensando em tudo que a gente pode fazer, já com ideias do que a gente pode fazer diferente, né? Pô, isso aqui, eu tô vendo que isso aqui não tá legal e tal. Obrigado mesmo por isso, cara. Eu tenho certeza que eh, pessoas como você que vestem bastante essa camisa e que lutam por essa causa são muito importantes para o planeta. A gente tem que pensar muito assim: eu tenho uma filha, eu vou ter uma neta, sabe? Eu tenho que pensar lá na frente, entendeu? Tipo, não adianta eu ficar pensando no agora, né? Então eu tenho que fazer agora para que lá na frente isso esteja, vou dizer assim, melhor do que está hoje, né? Ah, eu queria que você não, porque você também é um professor, e aí eu queria só que você arrematasse essa nossa conversa com a informação sobre o óleo. Ah, sobre óleo de cozinha? Isso. É, O óleo de cozinha, o óleo que vem na latinha de atum, sim, né, sim. que a gente não pode fazer com eles. Não pode de forma alguma colocar o óleo, descartar o óleo na pia ou no tanque, né. Existem hoje, eu estava conversando com a Fê sobre isso mais cedo, o óleo tem que ser descartado separado, né, e existem empresas que coletam esse óleo na sua residência ou no seu condomínio. De uma forma muito simples, você entra em contato com essa empresa, ela vai lá, coloca um tonel, né, dentro do Sim. seu condomínio, e ela vai lá de tempo em tempo e coleta esse tonel e troca, coloca um novo lá. O único trabalho que você vai ter é de colocar ele numa garrafa PET, né, e depois ir lá e não é para jogar garrafa PET no tonel, você vai descartar ele de forma adequada no tonel. Existem condomínios, no meu caso é um desses, que já tem até um local apropriado para você descartar esse óleo, que cai lá num tonel do condomínio que depois a empresa vem coletar. Então eu imagino que isso para residências mais antigas, né, não tenham ainda a estrutura. Mas nada impede de colocar um tonelzinho pra você descer, ir lá e jogar. E aí a garrafa PET, basta comprar um funilzinho, botar ali na garrafa? Ele é grande. Não, não, na nossa casa. Ah, sim, na nossa casa sim, porque lá embaixo a boca dele é grandona, você descarta assim, sabe. Perfeito. Então, um compartimento ótimo pra fazer isso, não suja o local. E é bonitinho. Óleo na pia jamais. Nunca mais, não tem como fazer isso, gente, pelo amor de Deus. É crime ambiental, Crime ambiental. crime ambiental. E Proibido por lei. e se você mora numa vila com um monte de pessoas, num lugar assim, você não precisa ter condomínio de apartamento,
combina com a galera para fazer isso também, porque eu tenho certeza que as empresas atendem qualquer tipo de Fazer essa retirada. entendeu? Tenho certeza, junta com a galera, bota na rua, né, num lugar próximo ali, ou na casa de alguém que tem espaço para colocar, todo mundo vai lá e faz o descarte adequado. Você não tem noção, porque aquela água ali que da sua pia é uma água que ela vai para o esgoto, né, e o esgoto vira água de novo, então ele é tratado para isso, então você tá atrapalhando o processo do esgoto fazendo isso. E o pior Com isso eu estiver errado. não, é isso. E o pior é que o óleo você já percebeu? Você já passou, como é que o óleo funciona, né? É assim, se você quando você precisa tirar o óleo de uma substância e precisa limpar, já viu como é que ele gruda? Né? Gruda, ele gruda. Sim, sim. Então, se você joga no duto da pia, vai jogando, vai jogando, vai jogando, aquele óleo ele vai criando uma crosta, né? E aí ele vai diminuindo, Sim. né, a área de vazamento da água. E aí, cara, entope. E gruda tudo, e gruda tudo, e gruda comida, e gruda, no caso, né, no tanque, vai grudar cabelo, pelo. Gente, é uma nojeira. Isso tudo vai para o nosso esgotamento sanitário, aí vai poluir tudo. Sim. A gente contribui para poluir as nossas águas. Sim. Então, gente, não faz. É isso, gente. Obrigado Obrigada. mais uma vez. Obrigado mesmo por essa aula aí que você deu pra gente, Bora tá? botar para girar, né, Rafa? Bora botar pra girar agora, pessoal. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo dessa aula que a Fernanda deu pra gente. Não se esquece, segue ela nas redes sociais. Se quiser saber mais informações, botapragirar.eco.br. Correto? Perfeito? É isso, gente. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.